Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos conversar sobre o universo neuropsicológico. Comigo na bancada, Paula Greco. Oi, Tony, obrigada por mais uma vez ter me convidado. Sempre assuntos super interessantes aqui no nosso podcast. Já estou no podcast da Conceito. Estamos aí para participar, como curiosa mais uma vez. Obrigada pela sua participação. E hoje é o dia das Paulas aqui na bancada, né? Conosco hoje, doutora Ana Paula. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre esse assunto que é tão interessante, tão importante, tão atual. Pois é, como diz a Paula, nós somos todos leigos e vamos aprender, né? Vamos começar, nós estamos querendo saber o que é a avaliação neuropsicológica. Eu posso começar ampliando um pouco mais o tema? Claro. Vamos falar então primeiro da neuropsicologia, né? Eu estou dizendo isso porque é muito comum até a gente receber quando as pessoas ligam procurando, querendo agendar uma avaliação, e elas até ficam sem saber falar o nome, né? Neuropsico alguma coisa, né? Porque a gente hoje vive na era, vamos dizer assim, do neuro, né? Do cérebro, e aí a gente tem muitos nomes surgindo hoje em dia com o neuro no início, né? Então, o que é a neuropsicologia? Neuropsicologia é essa área da ciência que ela vai buscar essa interação entre os processos psicológicos e os processos cerebrais. Então, a gente vai entender, né, de acordo com a funcionalidade do nosso cérebro, as regiões, as áreas que vão regular as nossas funções, que vão ser expressas no nosso dia a dia, através do nosso comportamento, da nossa interação, da aprendizagem, né? Então, aí, chegando na sua pergunta, a avaliação neuropsicológica, ela pode acontecer desde crianças muito pequenininhas, bebês, né, até idosos. Então, para cada faixa etária, ela vai ter um objetivo. Mas a avaliação vai buscar entender essa correlação entre o cérebro e as ações, os comportamentos, o processo de aprendizagem, como que essas pessoas interagem com o ambiente, interagem com esses processos que a gente está dizendo, né? Quais os sinais que as crianças dão que os pais começam a preocupar e procurar um profissional? Certo. Olha, quando a gente tem questões do atraso do neurodesenvolvimento, né? Então, vamos começar aí da faixa etária dos bebês mesmo. Quando a gente tem bebês que não estão atingindo os marcos do desenvolvimento, e aí a gente tem uma questão importante também, que existe muito aquele questionamento. Cada criança tem seu tempo, e aí a gente espera o tempo de desenvolvimento dessas crianças, ou será que a gente precisa fazer uma avaliação neuropsicológica? Quanto entender essa diferença? Cada criança tem seu tempo, mas a gente diz que existem janelas de desenvolvimento. Então, eu tenho ali, né, uma expectativa, eu tenho uma janela que às vezes pode variar entre meses, em alguns anos, em que eu espero que as habilidades sejam desenvolvidas. Se a criança não desenvolveu dentro dessa janela, é indicado que a gente busque uma avaliação, né? Primeiro, a gente vai avaliar essa criança de uma forma geral. Então, geralmente, o médico, o pediatra, que geralmente é o profissional que está mais próximo, acompanhando ali, né? Mais proximamente essa criança, vai observar se é o caso de uma avaliação neuropsicológica ou de alguma outra área. Se for uma questão de um desenvolvimento muito específico, por exemplo, é só relacionado ao desenvolvimento motor. Então, talvez ele vai indicar uma avaliação de fisioterapia, de terapeuta ocupacional, né? Não, mas a gente está vendo que essa criança tem um atraso em várias áreas. Então, ela teve um atraso motor, está mostrando um atraso na aquisição da fala, está mostrando um atraso na questão da interação social, né? Então, a gente vai buscar uma avaliação neuropsicológica. Quando a criança for ficando mais velha, a gente tem aí questões também relacionadas à aprendizagem, né? As crianças que começam a mostrar uma dificuldade de acompanhar o rendimento da turma na escola, para os adolescentes também isso pode acontecer, né? Quando a família começa a perceber também que tem alguma coisa de diferente no funcionamento, às vezes no funcionamento social, no funcionamento de vida prática, né? O que é vida prática? É a pessoa fazer a sua gestão no dia a dia, em casa, claro, dentro de acordo com o que é esperado para a faixa etária. Cuidar das suas coisas, né? Exato.
Exato. Por exemplo, né, o que eu espero de uma criança de 6 anos que ela consiga cuidar? Eu espero que ela já consiga trocar algumas peças de roupa sozinha. Às vezes uma peça mais complicada ela vai ter uma dificuldadezinha, mas eu espero que ela consiga. Espero que ela consiga, às vezes, preparar um leite com chocolate ali para ela, né? Então, isso é autocuidado, né? E é essa atividade de vida diária que a gente vai observar também. E as escolas têm essa percepção que você citou aí, que as escolas também acabam que conseguem detectar que existe uma diferença na criança, né? É fácil conseguir perceber dentro da sala de aula? Olha, tem crescido muito essa percepção por parte dos professores, dos profissionais, né, da pedagogia, direção escolar, coordenação. E é interessante que até das próprias famílias. Às vezes eles podem não ter muita clareza de que é uma avaliação psicológica, mas eles procuram o psicólogo e perguntam, né? Estou observando um atraso nisso, uma dificuldade naquilo, eu acho que meu filho precisa de uma avaliação. E aí, se a gente perguntar uma avaliação neuropsicológica, eu não sei, mas eu sei que precisa de uma avaliação. E isso é interessante, né? É importante, porque quanto mais cedo a gente identifica essas dificuldades e faz a avaliação, mais cedo a gente começa as intervenções, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente diz que o nosso cérebro tem um recurso que é da plasticidade neural. O que é plasticidade neural? É a habilidade do cérebro de se reorganizar, de reorganizar as informações, as conexões, né? Então, de ampliar aí as conexões de acordo com os estímulos que ele vem recebendo, né? Então, as escolas têm conseguido começar a identificar isso. Eles começam a observar que a criança ou não consegue acompanhar o ritmo da turma, ou acompanha, mas com muito esforço, né? Precisa da família dar muito suporte. Aquela criança que tem aula particular todos os dias, né? Que tem que ter uma intervenção direta do professor. Então, as escolas começam a ficar atentas. As questões comportamentais também, né? Aquela criança que é muito rígida no seu comportamento, que tudo para ela tem que seguir um padrão, ela tem muita dificuldade de flexibilizar alguma coisa, né? Ou a criança que tem muita dificuldade de se socializar, ela não consegue estabelecer relações na sala de aula, então ele está sempre ali isolado do grupo, né? É aquela criança que às vezes ele nem dá trabalho, vamos dizer assim, porque fica ali no cantinho dele, lendo, né, ou fazendo desenho, mas aí a escola já começa a ficar, opa, peraí, tem algo de diferente, porque nessa faixa etária, por mais que a criança goste, ela tem os momentos de interação, essa criança não tem, então é um sinal de alerta, né, então eles têm buscado. Eu quero saber da Paula, porque eu não lembro da minha fase de idade, essa preocupação em relação a todos esses transtornos que hoje existem. Existia e os pais não percebiam? Ou é um transtorno? Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos assim. Quando a gente percebe e tem notícias, né, tem conhecimento de tantos diagnósticos de autismo, principalmente ali na primeira infância, né, nos primeiros anos e tal, aumentou a quantidade de crianças ou de pessoas autistas? Assim, mais a gente fala, né, das doenças do século, a gente tem percebido que doenças mentais têm realmente sido sei lá, em todas as idades parece que as pessoas estão adoecendo mais mentalmente, né? Ou muito diagnóstico passou batido lá na infância de 2, 3 gerações, gente que hoje, um ex-namorado meu, uma pessoa que eu amo, outro dia me mandou uma mensagem assim, você acredita que eu fui diagnosticado autista com 54 anos? Ele teve um diagnóstico super tardio, mas assim, aí eu falei, olha, Ju, então as esquisitices, né, a gente sabe que são estereotipias e tal, estão todas justificadas, assim. Porque os pais não percebiam, assim, não tinha muita informação, ou a gente tem realmente um aumento por uma infância que talvez sejam gerações mais, que são mais presas do que a nossa, a gente brincava muito mais na rua. Hoje a gente não tem confiança, né, de deixar a criançada solta na rua, igual eu pelo menos passei uma infância. E isso das gerações ou isso diagnósticos que não foram feitos? Muito interessante essa pergunta, né? E é um assunto assim que dá pra gente aprofundar bastante, porque pode-se dizer que são as duas coisas, né? De fato, a ciência ela vai evoluindo e a gente vai melhorando a nossa capacidade, a nossa habilidade de avaliar, de entender esses processos. Até no campo da medicina mesmo, se a gente for pensar em termos
de exames de imagem, né, de neuroimagem, isso é tudo muito recente em termos de medicina, né? Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e ela estava contando, por exemplo, sobre o exame de ultrassom. Eu tenho um irmão de 30 anos e ela estava dizendo que na gravidez dele, ela fez o quê? Um ultrassom, e que era assim, uma coisa chique de se fazer na época, né? E hoje em dia, quantos ultrassons são feitos numa gestação? E dentro da normalidade, nada assim, porque está no exagero, sim, né? Sim, Mas porque hoje nós temos esse acesso. Então, se a gente for pensar nessa questão, a própria neuropsicologia, em termos de ciência e de evolução, é nova, é uma área nova, né? Então, a gente tem uma questão de que hoje a gente consegue identificar melhor. Tem acontecido muito isso que você relatou, né? Os diagnósticos tardios, que hoje estão ficando mais claros. Hoje também nós temos mais acesso, as pessoas têm mais acesso, né? Vocês estavam falando aí, quando a gente era criança e tudo mais, a gente não ouvia falar das pessoas indo ao psicólogo. Era uma coisa muito rara. Eu acho que tinha até um certo preconceito, né? Se fulano tem que ir no psicólogo porque tá doido, sim, né? Até pouco tempo mesmo, né? Eu acho que, assim, de uma forma geral, né? Não tô falando em termos de estatísticas e nada mais. Mas eu acho que da pandemia para cá que a coisa começou a mudar um pouco, né? As pessoas começaram a normalizar um pouco mais o ir ao psicólogo. Porque a gente ir ao psiquiatra, né? Ir ao psiquiatra, exato. Né? Era bem isso. Você vai ao psicólogo, você tá louco. Agora, você foi ao psiquiatra, nossa, é um caso perdido. Exatamente, tipo isso. Né? Então, sim, hoje a gente tem tido também mais acesso aos profissionais, a esses exames, né? Temos tido mais acesso aos diagnósticos, a ciência está tendo cada vez mais clareza com relação a esse conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas eram vistas, né? Com as esquisitices, fulano é estranho, fulano é muito sistemático, a gente ouvia muito esse termo, né? Mas também a gente tem visto que a prevalência de alguns transtornos tem aumentado, né? Então, recentemente a gente teve, por exemplo, pela APA, né? Que é a Associação de Psiquiatria Americana, a gente teve aí uma estatística, não vamos lembrar os números de cabeça agora, mas a gente teve uma estatística apontando que, por exemplo, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, teve um aumento na sua prevalência. Então, é uma interação entre os dois processos, podemos dizer assim. Doutora, a tecnologia ajudou muito, né, a gente a descobrir determinadas coisas. Mas em relação à criança, muitas das vezes você deixa um celular na mão da criança e acaba não tendo um diálogo com essas crianças, né? De repente, num bate-papo, eu posso descobrir algum problema que a criança tem, um pedido de socorro, numa conversa informal, mas a gente às vezes esquece, né? Às vezes é preferível você deixar um telefone na mão da criança, um papel da televisão já fez em algum momento, né? Põe ali teleguiado ali, põe para ver um desenho, isso aí, né? E acho que isso também tem a ver com mães sobrecarregadas, né? Também. Assim, às vezes é preciso, né, você ter um sossego, assim, não para você descansar, mas para fazer as coisas de casa. A gente sabe que isso é recorrente na sociedade hoje. E isso, eu acredito que afete muito o comportamento a cada geração, né, que vai nascendo. E aí, quando isso chega numa escala maior, que você falou, né, deixa ali com o celular. Hoje é o celular, o tablet, né? Antes era TV, punha filminho, né, e tal. Eu imagino que isso deva colaborar com a introspecção, assim, né? Uma geração mais introspectiva, que conversa menos e que interage por tela, né? E não naquele bate-papo que é tão saudável, né? Entre pais, né? Pais e filhos e tal, né? Então, tem uma questão que, assim, o que está acontecendo? Cada vez mais cedo as crianças estão tendo mais acesso às telas, né? E qual que é a grande questão? Não é que a tela por si só seja totalmente ruim, totalmente negativa. A questão é que a gente está falando de um cérebro imaturo, de um cérebro que ainda está estabelecendo conexões. Então, vamos pensar ali num bebezinho de 6 meses assistindo um vídeo, que seja um vídeo de criança, que seja um vídeo até para estímulo e tudo mais. Mas essa criança ela ainda não sabe falar. Ela não tem uma linguagem estabelecida. E aí ela está ali tendo aquela interação, né, o tempo todo com milhões de estímulos na cabecinha dela, que tem um monte de palavras, que tem um monte de cores, que tem um monte de movimentos, e não existe essa reciprocidade, que é isso do que vocês estão dizendo da interação
com uma pessoa, né? Porque são nas relações que a gente vai modelando o nosso comportamento, que a gente vai aprendendo, e que aí o processo de aprendizagem ele acontece muito pela imitação, né? Então, assim, eu vejo minha mãe andando, eu vejo meu pai andando, um belo dia, quando o meu corpinho ali já está preparado com a musculatura, né? Que já consegue ficar de pé, eu resolvo ficar de pé, né? Porque eu vejo as pessoas. E isso não é um processo racional, né? Então, a imitação, ela é muito importante. A gente pode observar isso muito nas famílias, né? Observe nas famílias de vocês, assim, filho, neto, sobrinho. A gente sempre fala, nossa, fulano faz isso igualzinho a mim. Né? Não tem muito isso? Tem. É porque a gente aprende muito pela imitação, pelo modelo. Então, se eu tenho só uma tela estática que eu quero dizer assim, sem essa interação, né? Eu ainda não tenho uma maturidade para processar esse tanto de estímulo que eu tenho recebido. E as crianças, elas ficam vidradas. Vocês já repararam numa criança diante de uma tela? Elas ficam vidradas. E o que acontece? O excesso de estímulo, ele vai causando como se fosse essa dependência, né? Eu sempre quero mais, eu sempre quero mais. Tenta tirar uma tela de uma criança que já tem o hábito de ficar com tela. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas pode ter certeza que vai ser birra, né? Vai ser uma criança irritada, vai ser choro, né? Muitas vezes é até uma cena. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Ah, mas então a tela não tem nenhum benefício? Ela pode ter alguns benefícios. Dependendo da idade, né? Até os 2 anos a gente deve tentar mesmo evitar, exatamente porque a criança está nesse boom de desenvolvimento, né? Mas a gente pode ter momentos específicos para isso, usando como um recurso, mas a gente tem que ter muito cuidado com o tempo, com o exagero disso. Eu vi alguns relatos de professores, por exemplo, que diziam que as crianças de 4, 5 anos, elas estavam percebendo na escola que as crianças estavam tendo dificuldade de começar a fazer o movimento de pegar no lápis, porque tudo é touchscreen, eu só preciso apontar, né? E hoje, gente, as crianças elas não precisam apontar mais, elas só clicam no microfone e falam, né? Então, a gente tem observado que os processos cerebrais, eles têm sido modificados, né? A forma como a geração de hoje interage entre si, a forma deles se comunicarem, é muito diferente da nossa forma. Muito diferente. Porque hoje tudo para eles é assim, é um estalo, né? Então, assim, uma geração totalmente impaciente, uma geração que não consegue lidar com o tédio, porque trazendo o que você trouxe da questão da dinâmica familiar, né? A gente sabe que hoje em dia tem mães sobrecarregadas mesmo e tudo mais. Mas vamos pensar, né? Na nossa época, se a minha mãe precisasse fazer uma tarefa de casa, não tinha tanta tela assim. Até tinha TV? Tinha, mas geralmente era uma TV para casa, não tinha essa coisa de uma TV em cada cômodo, não é isso? Então era hora do pai assistir jornal, era hora do jornal, né? Não tinha o streaming, que você tá lá o dia inteiro no looping de desenho, você tinha que esperar a hora do seu desenho. Então, o que a gente fazia enquanto as mães estavam arrumando casa? A gente brincava. E as crianças têm perdido. Né? Exato. E as crianças têm perdido isso. E aí eu concordo que a questão, né, da falta de segurança, da gente não poder deixar os filhos da gente na rua, como a gente deixava, eu também brinquei muito na rua, né? Mas em casa, mesmo em casa, a gente tem crianças com quartos entulhados de brinquedos e que só ficam na tela. Verdade. Doutora, com qual idade que a criança consegue detectar, falar, expressar que ela está tendo algum déficit, que alguma coisa na vida dela está errada? A gente não vai ter uma precisão, porque isso vai depender muito do processo de autopercepção, né? Então, às vezes o relato da própria criança, às vezes vai ser só nas crianças mais velhas mesmo, quando elas já têm essa dimensão de perceber. Meus colegas sempre conseguem tirar nota boa na prova, eu nunca tiro. Tem alguma coisa errada, né? Eu nunca aprendo. Só que eles começam a entrar num processo de muita autoculpabilização, assim, né? Porque eu sou burro. Então, não é que eles vão chegar e pedir essa ajuda, né? Olha, eu não estou conseguindo, me ajuda. Não, geralmente eles vão começar a entrar num processo de baixa autoestima, de baixo autoconceito, de irritabilidade, às vezes de muita tristeza. Choro, né? Choro, às vezes da renúncia de querer ir para a escola. São aquelas crianças que têm pavor, que não querem ir para a escola, que não gostam da escola, né? Então, a gente vai observar muito mais pelos comportamentos deles
E às vezes esse relato vai vir mesmo da própria escola. Hoje em dia a gente tem esse acompanhamento mais de perto, as escolas geralmente têm os plantões pedagógicos que acontecem ao longo do ano, né? Então eles já vão sinalizando os pais ali, olha, a gente está percebendo isso, aquilo. Então muitas vezes vai vir mais do contexto do que da própria criança. Pais ansiosos geram crianças ansiosas ou não? Muitas vezes sim, até porque a gente estava falando disso, da modelagem, do comportamento, da imitação, do que a gente observa, né? Então, tem esse primeiro princípio, que é a questão do comportamento dos pais. Então, eu aprendo a observar tudo com um olhar, né, de perigo, ou de que vai dar errado, ou de que vai ser ruim. E tem também a exigência, porque os pais muito ansiosos geralmente se tornam pais com um nível de exigência muito alto. Então, estão o tempo todo cobrando, o tempo todo chamando atenção, né? E aí isso vai gerar crianças ansiosas, porque elas estão sempre querendo dar essa resposta, né, para os pais, que nem sempre elas conseguem. E a questão do diagnóstico? Como e quando, em que momento o pai consegue levar no médico, e um médico somente, ele consegue dar um diagnóstico, olha, o seu filho tem TDAH, seu filho tem autismo, ou não? Ou precisa vários especialistas para dar um diagnóstico? E aí, complementando aqui, essa avaliação neuropsicológica, né, que entrou como o primeiro tema, e nós estamos fazendo um guarda-chuva maior aí, ela é indicada sempre por médico? Não, eu vou começar pela sua e depois eu aqui, né? Não necessariamente, né? Até a própria família pode decidir que, olha, a gente está observando algumas questões e gostaríamos de fazer uma avaliação. A escola pode solicitar, o médico, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, né? Diversos profissionais podem fazer essa indicação. Não necessariamente tem que haver um pedido médico. Só o médico pode fechar esse diagnóstico, ou só com a avaliação médica eu posso fechar esse diagnóstico? Alguns diagnósticos aí do neurodesenvolvimento, né, como o TDAH, o autismo, que você deu os exemplos, são diagnósticos que, pelos critérios, eles são essencialmente clínicos, ou seja, não existem exames que vão colocar lá por A mais B que a pessoa tem aquele diagnóstico. O que quer dizer que é um diagnóstico clínico? Quer dizer que dentro de uma avaliação clínica, no consultório ali com o médico pode sim fechar esse diagnóstico. Então se o médico pode fechar, Ana Paula, por que existe avaliação neuropsicológica e por que se pede essa avaliação? Porque o nosso cérebro é muito complexo. Eu posso ter uma família que chega com uma criança no consultório, por exemplo, com uma queixa de desatenção. E aí o médico ele vai fazer essa avaliação, ele vai entender que de fato essa criança tem uma desatenção. E talvez ele preencheria critérios para um TDAH. Só que pode ser que ele não tenha só o TDAH. Né? Pode ser que essa desatenção ela também esteja me dizendo de outras questões. Então, é muito comum que hoje em dia os médicos busquem o recurso da avaliação neuropsicológica e às vezes não só da neuropsicológica, às vezes de outros exames complementares também, até exames laboratoriais, porque eu preciso entender essa criança como um todo e entender se esse sintoma realmente diz respeito só a essa questão ou se a gente tem outras questões envolvidas, né? A gente tem questões do próprio contexto familiar que podem estar interferindo nos sintomas apresentados, né? Hoje a gente tem vivido muito esse fenômeno, já que a gente estava falando aí das telas, da brincadeira e de tudo mais. Eu recebo uma criança no consultório, uma criança que dorme meia-noite, com o celular na mão, né? Fica assistindo o vídeo até cair lá de sono. Aí ela acorda 6 horas da manhã para ir para a escola. Aí ela tem aula até 12h20. Ela chega em casa, ela almoça, ela vai pro videogame, e aí ela fica no videogame até 6 horas da tarde. Aí, entende esse looping? Aí eu chego com essa criança com uma queixa de desatenção. Será que, de fato, essa desatenção, ela é de um déficit de atenção? Ou será que tem a ver com todos esses processos biológicos? Eu posso ter uma interação entre as duas coisas, eu posso ter só o contexto influenciando, ou eu posso ter, de fato, entendem? Então, por isso que a avaliação neuropsicológica, ela vai ampliar esse olhar. Na avaliação, a gente ainda não falou sobre isso, eu não sei se eu vou atropelar, se vocês vão fazer essa pergunta. Mas na avaliação, a gente vai observar não só os processos neurológicos, quando eu falo desses processos no sentido, né, da aprendizagem, da atenção, avaliação aí da memória, do raciocínio. A gente vai usar os testes psicológicos que vão avaliar tudo isso, mas a gente vai também avaliar
a interação dessa criança com o meio, vamos avaliar o contexto familiar, as questões de traços de personalidade, de traços de humor, como que é a rotina dessa criança, como que é o brincar dessa criança. Por isso que a avaliação é um processo bem completo, né? Porque a gente vai observar toda essa interação. E aí, muitas vezes, já que a gente estava falando de diagnóstico, pode ser que com a avaliação a gente também consiga apontar um quadro diagnóstico, pode ser também que a gente ainda precise de outros complementos. Então, às vezes eu preciso de uma avaliação fonoaudiológica para complementar, para entender melhor. Às vezes a gente precisa que o médico peça lá uma avaliação do quadro clínico dessa criança, precisa de exame de sangue, às vezes precisa de exame eletro, né? Enfim, então por isso que a gente fala que o diagnóstico fechado em equipe, a gente tem muito mais segurança, porque a gente consegue ampliar muito mais esse olhar. Até mesmo os pais, né, quando às vezes tem dúvida do diagnóstico, você tem mais de um falando a mesma língua, eu acho que fica até mais aceitável, né? E o tratamento, doutora, é com medicação, é terapia, como é que funciona? Cada quadro vai ter uma indicação para intervenção, né? Então, assim, quando a gente percebe que a criança tem questões que muitas vezes uma medicação vai poder ajudar, isso vai ser o médico que vai prescrever e que vai avaliar ali dentro do quadro, da visão da medicina, se de fato a medicação é algo pertinente para essa criança. Podem ter crianças que a gente vai ter que ter um processo de reabilitação neuropsicológica mesmo, que seria esse complemento da avaliação, né? Então, se eu identifiquei uma criança com dificuldade nas funções executivas ou com uma dificuldade ali do processo atencional, ela vai fazer um trabalho de reabilitação dessas áreas, né? Pode ser que seja uma criança que precisa de uma intervenção de terapia ocupacional, de fonoaudióloga, de uma professora particular, né, auxiliando ali. Então, cada caso, a gente vai ter algum tipo de indicação. Algumas crianças vão ser a psicoterapia, orientação de pais, né, para trabalhar exatamente essas questões. Olha, a gente precisa ajustar essa rotina, precisa ajustar o uso de tela, né? Então, são várias as indicações para tratamento. E o tratamento, já que reúne vários especialistas, eu imagino que a criança no tratamento deve passar por vários, né? Muitas vezes. O tratamento é particular ou tem algum convênio que cobre? Hoje em dia, os convênios têm começado a reembolsar esses tratamentos. Então, só que não é algo ainda amplo, algo generalizado, né? Eu trabalho na rede particular, mas a gente sabe que alguns planos de saúde têm feito na sua própria rede, alguns têm reembolsado os trabalhos que têm sido feitos no particular, né? Então, isso também vai variar muito. Doutor, em qual momento, tá? A gente falou que desde criancinha pode já vir, tá? Mas em qual momento mesmo, assim, olha, bebezinho, a pessoa consegue ter essa percepção ou não? Tem uma idade certa para levar, para descartar ou para encarar a realidade do problema da criança? Não tem uma idade certa. Quando a gente tem bebês, por exemplo, que passaram por dificuldades, né, que a gente fala pré, peri e pós-natais. Então, isso já são dificuldades, já são bebês que já colocam num grupo de risco no sentido de uma atenção maior a como que vai seguir o desenvolvimento desse bebê, né? Então, a gente vai observando ali, pelos marcos do desenvolvimento, como que esse bebê está, né, avançando, e aí pode ser que a gente já observe a necessidade de uma avaliação. Claro que a avaliação, ela também vai ser muito diferente para cada uma dessas fases. A avaliação que eu faço com uma criança de 9 anos, obviamente, não vai ser a mesma feita com um bebê de 9 meses. Né? Até porque com a criança de 9 anos já tem uma interação de conversa, né? Sim, com Ela certeza. já tem uma... É outra forma de Sim, avaliar, né? Sim, outra abordagem. Sim, né? exato. E é um processo essa avaliação ou é um dia? É um processo. Geralmente, varia muito também de profissional para profissional, mas vai girar em torno aí de 7, 8, 9, 10 sessões, né? Uhum. Então, são ali 2 meses de acompanhamento, né? Porque, olha só, a gente está falando de muitos processos que a gente está avaliando e entendendo. A avaliação, muitas vezes, vai envolver também esse contato com terceiros, né? Então, tá com a dificuldade na escola, eu vou fazer o contato com a escola para entender da escola o que eles estão observando. Foi o médico que encaminhou, então vamos entender do médico o que ele está observando nesse sentido, né? Então, é realmente um processo, não acontece em um dia só. Doutora, a criança começa a fazer o tratamento nova, indiferente do transtorno. Isso quer dizer que na idade adulta ela vai estar curada ou não? Geralmente, quando a gente fala de transtornos, né, do neurodesenvolvimento, a gente não fala em cura.
A gente fala em estímulos, a gente pode falar muitas vezes em remissão de sintomas, mas a gente vai considerar muito o nível de funcionalidade dessa pessoa, que é exatamente o quanto ela consegue interagir, o quanto ela consegue ser funcional, né, na sua vida prática, na sua vida em sociedade, na sua vida profissional. Então, o objetivo é que a criança, né, vá se desenvolvendo e que ela consiga saber lidar com suas dificuldades. Algumas áreas a gente vai ver, né, que a gente tem um estímulo aí, a gente vai ter uma boa resposta. Então, eu vou ter um funcionamento ali muito dentro daquilo que a gente espera para aquela faixa etária. Mas vai ser algo que essa pessoa sempre vai ter. Uma pessoa com TDAH, por exemplo, ela sempre vai ter TDAH. Só que ela vai aprender estratégias para lidar com isso. Pode ser que ela melhore um pouco o seu nível de atenção, pode ser que ela tenha um quadro com menos impacto, um quadro mais leve, né, depois de todas as intervenções realizadas, mas ela sempre vai ser uma pessoa com TDAH. Mesma coisa para o TEA, para o déficit intelectual, né, e para transtornos de linguagem e tudo mais. A gente tem uma cultura que só ir no clínico geral, a criança só levar no pediatra, e a gente sempre ouve, né, Paula, assim, tá caçando problema, você vai levar no especialista, vai procurar problema. É indicado a criança, mesmo não apresentando problemas, levar eles em outros especialistas? Olha, eu acho que se a criança não está apresentando problemas, a gente não precisa também ficar tão em alerta o tempo todo, né? Desde que a gente também tenha, por exemplo, essa cultura, né, do acompanhamento, da puericultura, ali, que é esse acompanhamento pediátrico de rotina, né? Se a gente está com um profissional que a gente confia, um profissional que é atento, que vai estar observando tudo isso, e a gente não tem nenhuma queixa, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, não há essa necessidade, né? Às vezes algumas pessoas até procuram assim, eu quero procurar um psicólogo só para saber se está tudo bem com o meu filho, né? Posso procurar? Há uma contraindicação? Não, não há uma contraindicação, né? Mas eu preciso ficar tão em alerta o tempo todo, a gente também não quer começar a deixar as pessoas ansiosas demais com essa sensação de que se eu não levei o meu filho no psicólogo, né, então eu estou sendo negligente de alguma área do meu filho. Também não precisa ser por aí. Mas o acompanhamento, né, de rotina, ele é importante. Agora, o que a gente tem muito é, quando as famílias começam a perceber problemas, elas querem fingir que não existe, porque é difícil lidar com isso. Então, como é difícil lidar, eu vou deixando meio pra lá, eu vou justificando, né? Não, mas é porque assim, por causa disso, mas eu também era assim, né? E eu sobrevivi, deu tudo certo, né? E assim, tá, mas aí a gente tem o recurso. E o recurso, ele pode ajudar e muito, pode melhorar e muito a qualidade de vida dessa criança, né? Então, assim, tá, de repente você sobreviveu, mas será que a gente está querendo só educar crianças só sobreviventes? Né? Ou a gente quer crianças que vão crescer, se desenvolver, ter qualidade de vida? E outra coisa, nosso mundo está mudando muito, gente. Então, né? E muito rápido. E muito rápido, exato. Então, assim, eu sobrevivi dentro de um contexto. Agora, como que será que vai ser para o meu filho? Que chances, que oportunidades que ele vai ter ou que ele vai perder? Porque eu estou negligenciando uma ajuda e um recurso que eu tenho, que está disponível aí, que a gente está acessível. Né? Não é como no caso do seu ex-namorado, que lá atrás não teve esse acesso. Não. Né? E hoje ele teve. Então, assim, olha o impacto, tanto que já aconteceu na vida dele, talvez, né? Tanto sofrimento, sim. Né? Ao longo de toda a vida. E agora a primeira brincadeira que eu fiz, então as esquisitices estão justificadas. Ele sempre teve aquela coisa na escola de ser o aluno, o menino esquisito, o aluno esquisito, que estava sempre solitário, gostava muito de ler, e aí tinha uns rompantes de raiva. Eu falei, gente, todas as estereotipias do autismo, assim, né? Boa parte delas que a gente hoje conhece, né? E eu acho também que a gente está começando, e isso tem que começar, pelo menos, né, me corrija se eu estiver errado, dentro de casa, a não ter mais tanto medo da doença mental, dos transtornos mentais, né, porque até então você tem uma doença física, né, você tem um tumor, você tem uma pneumonia, você tem um problema que é o seu corpo, né, que é um órgão seu que não está funcionando. Mas a mente é até diferente, por exemplo, tem um aneurisma, uma coisa que é no cérebro, mas que é físico. Não, ela tem E hoje nós temos gerações de pessoas ansiosas. Eu fui ter crise de ansiedade com 50 anos. E
E eu escutei assim até do médico, mas você é ansiosa rindo, assim, porque é uma pessoa que tem, né, me conhece muito, eu falei, a última pessoa do mundo que ia ficar ansiosa, né? Mas, olha, foi um período da minha vida que foi muito difícil. E aí, tudo isso é considerado como frescura, por que essa menina não para de chorar, por que não quer sair da cama, é preguiça. E aí, quando entra no âmbito da saúde mental, o preconceito às vezes começa em casa. Isso de deixar ali, não, isso é normal, é porque ela é estranha assim mesmo e tal, não sei o quê. E aí depois o medo de externar isso. Não, eu tenho um filho dentro do transtorno do espectro autista, eu tô dentro eu tenho TDAH, sabe? Falar da própria condição mental ou de uma pessoa que você ama, às vezes é difícil. E não era para ser, né? Porque todo mundo está exposto a ter ninguém sabe, não é só a genética, tem todo esse mundo em que a gente vive e ao qual a gente se expõe todos os dias, com todas essas ansiedades que podem influenciar, podem e devem, né, influenciar nesses diagnósticos, né? Sim, com certeza, com certeza. E é isso, hoje a gente tem usado muito o termo neurodivergente, né? As pessoas com funcionamento neurodivergente. E eu acho que muitas vezes, eu gosto muito desse termo, porque muitas vezes a gente fica preso no nome transtorno. E transtorno remete sempre a uma coisa ruim, né? Sim. Você não quer um transtorno na sua vida, né? Qualquer coisa que é transtorno é ruim. Só que os transtornos também, a gente não pode dizer que tem só o lado negativo, só o lado ruim. Quantas pessoas brilhantes a gente tem por aí, né? E que tem um transtorno, que tem um TDAH, que está dentro do espectro autista, que tem um transtorno de ansiedade, ou que sofreu de depressão, né? Em algum momento da vida. E são pessoas brilhantes, são pessoas com um potencial incrível, né? E outra coisa, aí a gente fica meio que nessa eugenia mental, né? Quem é que disse que quem não tem um transtorno, né? Essa Coca-Cola toda, como eu disse, quem foi que disse isso? Não é, né? Então a gente precisa, assim, quanto mais a gente fala disso, mais as pessoas vão ampliando seu conhecimento, seu olhar, né? Eu acho que hoje tem muitas pessoas indo para as redes sociais falarem dos seus próprios diagnósticos e falarem como elas funcionam, né? O que é difícil para elas, o que é fácil, como que elas lidam. E isso é um trabalho de psicoeducação muito grande, né? Porque a gente vai disseminando a informação, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Eu já vi que já vieram diversos profissionais da área de saúde falar aqui. Eu acho que isso é importantíssimo, porque quanto mais a gente fala, a gente vai naturalizando esse assunto, né? E vai entendendo que, olha, é o jeito de funcionar dessa pessoa, né? Vai perdendo aquela pecha de doidinho, né? Porque isso vira pejorativo, né? Mas fulano é meio doidinho, né? Às vezes a gente brinca com isso e a gente não sabe que no fundo a gente está magoando ali uma pessoa ou reforçando um sentimento de baixa estima que ela já tem ali, de baixa autoestima que ela já tem ali, porque todo mundo fala que eu estou assim meio doidinho, não sei o que, isso, sabe, isso é triste. Você acostuma fazer disso uma piada, mas olha, eu falo assim, porque eu tenho um sobrinho que foi diagnosticado já na idade adulta com TEA, o diagnóstico veio recente, e que, assim, eu percebo que falar de saúde mental para algumas gerações ainda é muito complicado. A minha mãe falar disso, por exemplo, para ela é meio que, sabe? Eu falo, mãe, olha só, você TDAH é igual qualquer outra condição que a gente tem, sabe? É igual você, por exemplo, não conseguir andar igual todo mundo anda, não, peraí que eu tenho que ir mais devagar. Não é uma coisa para esconder. E era o que a gente mais via na minha geração, era esconder. Nossa, não, fazer terapia. Né? Tinha que falar baixinho que ia pra terapia. Eu ia nem falar. Não, hoje você fala assim, não, porque o meu terapeuta falou que eu preciso. E eu com a minha terapeuta, sabe? Ela falou, se a gente combinou na terapia, tá tudo certo. E a gente sabe que a terapia funciona, né, doutora? Nossa. A gente vê tantas pessoas aí que de repente começa a fazer e há uma transformação. Sim. Então é muito importante a gente procurar um profissional, quanto mais novo, melhor, né? Sim, com certeza. Só dentro do que você estava falando aí do seu sobrinho e tudo mais, sabe o que é interessante? Geralmente,
o que a gente ouve das pessoas que recebem diagnóstico um pouco mais velhas, às vezes até adolescentes mesmo, mas quando eles já conseguem ter essa capacidade de percepção maior, geralmente o sentimento deles é de alívio. Eles falam, nossa, finalmente fez sentido, finalmente eu entendi, né? Eu não sei como foi para as pessoas. O João, meu sobrinho, por exemplo, ele quis ler o laudo. Ele é muito inteligente, ele tem aquele hiperfoco. E assim, era uma coisa que a gente meio que já sabia, mas como a mãe dele não quis lidar com isso, a gente respeitou. E aí ele falando que o laudo, né, da avaliação, é um laudo super detalhado, não sei o que, ele falando assim que fez todo sentido para ele. Exato. É como se ele estivesse vendo a vida dele ser descrita ali, né? Então ele falando que fez muito sentido, tudo. Geralmente é esse relato, né? Porque quem sofre é o próprio indivíduo, né? Quando as outras pessoas não querem olhar para isso, quem está em sofrimento é o próprio indivíduo. Então, por isso que é tão importante. Se a gente tem esse recurso, né, vamos favorecer. Vamos procurar, né? Tem tantos profissionais capazes, né? Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação. Eu tenho certeza que, como você disse, né, cada vez que vem um profissional aqui, eu falo que eu acho que daqui a pouco eu vou viver em médico e colocar os meus médicos, porque a gente vê a necessidade que a gente realmente tem de procurar e tem de resolver ou amenizar o problema, né? Então, é muito gratificante chegar aqui e escutar vocês dando essa fala de consolo, né? Da gente saber, olha, a gente ficaria o quê? Mais umas 2 horas aqui conversando, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela interação com vocês e agradeço pela oportunidade de falar, né, desse assunto tão importante. Quanto mais a gente puder divulgar esse conhecimento, melhor. Paulinha, obrigada mais uma vez. Nossa, eu que agradeço, porque você sempre desperta minha curiosidade de uma forma. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.